Meus queridos irmãos e distintos amigos, aqui é o evangelista Jefferson Massai. Seja muito bem-vindo ao meu canal e através desse vídeo eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você tem uma Bíblia aí perto, acompanhe a leitura em primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e versículo 45, que diz assim: Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com uma espada, com lança e com escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu desafiaste. Nós lemos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, uma das maiores pelejas de Davi, uma das maiores batalhas que Davi já enfrentou. E nós conhecemos Davi assim, por ser o maior rei de Israel, por ser um dos maiores guerreiros que o exército já teve e por ser um homem segundo o coração de Deus. Só que quando nós olhamos para a vida de Davi, não podemos nos esquecer que a vida de Davi, assim como a nossa vida, não foi uma vida só de vitória, só de conquistas e só de coisas boas. A vida de Davi foi uma vida também pautada no processo, pois todo crente precisa passar pelos processos para poder conquistar aquilo que Deus quer que nós conquistemos. Eu enxerguei aqui pelo menos 3 processos na vida de Davi que ele precisou enfrentar para conseguir chegar onde Deus queria que ele chegasse. O primeiro processo na vida de Davi começa na casa do seu pai, pois Jessé pede para que Davi assuma a posição de pastor de ovelhas e entrega para Davi a responsabilidade de cuidar do seu rebanho. Davi aceita o desafio e vai para o pasto cuidar das ovelhas do pai. Água, comida e proteção era o que Davi tinha que dar para as ovelhas do seu pai. O interessante é que o primeiro processo na vida de Davi começa justamente no pasto, pois é sozinho no pasto, enquanto ele está pastoreando, que Davi vai enfrentar um leão e um urso que queriam comer as ovelhas, que queriam matar as ovelhas do rebanho do pai de Davi. A Bíblia diz que Davi, com as próprias mãos, matou o leão e também matou o urso. E este processo de preparação, Davi teve que enfrentar sozinho, pois enquanto ele estava enfrentando o urso e enfrentando o leão, ele não teve a ajuda do pai e também não teve a ajuda dos irmãos. No processo de preparação, Deus geralmente nos deixa sozinhos, porque Deus não quer que a nossa confiança esteja no homem, mas Deus quer que a confiança do crente esteja somente nele. Se Davi tivesse acompanhado dos irmãos ou tivesse acompanhado do pai, com certeza o processo de preparação na vida de Davi não seria do jeito que Deus queria que fosse. Pois no processo de preparação, Deus afasta todos ao nosso redor. Deus nos deixa sozinhos para que nós aprendamos a sobreviver às adversidades confiando somente no nome do Senhor. Davi enfrenta o leão, Davi vence o urso e passa pelo processo de preparação. Depois, Davi vai enfrentar o segundo processo, que era o processo de unção, o tempo em que Deus escolheu para honrar Davi. Uma vez que o coração de Davi não muda, uma vez que Davi continua servindo a Deus, uma vez que Davi continua fiel ao seu trabalho, Deus agora resolve honrá-lo. Está escrito no Salmo número 23 que Davi pede que Deus prepare uma mesa na sua presença, na presença dos inimigos, e unja a cabeça dele com óleo até o cálice dele transbordar. Isto está escrito em Salmo 23, mas se cumpre na vida de Davi, pois no segundo processo, o processo da unção, a Bíblia diz que Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque havia escolhido dentre os seus filhos um substituto para ocupar o lugar de Saul, que havia sido rejeitado por Deus. É então que a Bíblia diz que Samuel chega na casa de Jessé e unge Davi na presença de todos os irmãos e também na presença do pai. No primeiro processo, o da preparação, Davi está sozinho para aprender a confiar em Deus. Mas no segundo processo, o processo da unção, Davi foi ungido na presença do pai e também dos irmãos. Porque no processo de preparação, Deus quer que você mantenha a sua fé elevada. Mas quando Deus resolve te honrar, Ele coloca perto de você as pessoas que não acreditavam na sua vitória. As pessoas que não acreditavam que você chegaria em algum lugar.
É aí que Davi passa pelo segundo processo. Ele estava sozinho no pasto quando foi provado, mas agora estava na presença dos irmãos e do pai quando foi honrado. Só que Davi ainda precisava passar pelo terceiro processo. Mesmo ele sendo ungido a rei, ele voltou para o mesmo pasto. Ele voltou a cuidar das mesmas ovelhas, porque Davi era inteligente. Ele sabia que teria que esperar a hora certa. É então que os filisteus se levantam contra os israelitas. E no meio do exército filisteu, a Bíblia diz que um gigante, por nome de Golias, da cidade de Gate, vai se levantar contra Israel. E ninguém tinha capacidade ou teve coragem para enfrentar o gigante. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega no local da peleja e vê que Golias está difamando o nome de Deus, ele vai e se propõe para lutar contra Golias. É óbvio que todos ali ficaram contra, pois um menino ruivo, mais novo da casa do pai, que nem tinha tanta experiência, ou melhor, nenhuma experiência com espada, com escudo, com guerra, se propôs a lutar. É óbvio, todos ali não acreditaram. Só que as pessoas naquele momento julgaram Davi pela sua aparência, mas se esqueceram que Davi havia concluído os 3 processos. Primeiro, ele foi provado enfrentando o leão e o urso. Depois, a autorização de Deus veio sobre ele através da unção. E Davi esperou o tempo todo, esperou o tempo certo para que a hora certa chegasse. E foi nesse momento, ao cumprir os 3 processos, que chegamos ao capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, onde Davi, com uma pedra, consegue derrubar o gigante e com a sua própria espada arranca a cabeça. Todo o exército filisteu cai por terra, o nome do Senhor é glorificado e Davi daquele dia em diante sai do pasto e começa a frequentar o palácio. Perceba, Davi saiu direto do pasto para o palácio, mas para isso ele teve que passar pelos 3 processos. Ele teve que passar pelo processo da preparação, sozinho no pasto, enfrentando o leão e o urso. Depois ele foi honrado por Deus no segundo processo, quando ele é ungido na presença dos irmãos e do pai. E passou pelo terceiro processo. Ele esperou a hora certa. Entenda o que a vida de Davi quer transmitir para nós e através desse vídeo para você. Nós precisamos estar preparados. Precisamos ser ungidos por Deus e precisamos esperar a hora certa para que a vitória e a conquista chegue na nossa vida. Você que recebe essa palavra, continue fiel, pois Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e toda semana eu vou trazer uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Deus abençoe, fique na paz.